Você já se sentiu ignorado, rejeitado ou simplesmente invisível? Já amou alguém que nunca te amou de volta? Essa é a história de Lia, uma mulher que viveu à sombra da beleza da irmã, que foi usada como moeda de troca por seu pai e que enfrentou a dor de ser desprezada pelo próprio marido. Mas Lia não foi esquecida por Deus. Pelo contrário, enquanto o mundo olhava para Raquel, Deus estava escrevendo uma história de redenção com Lia, a mulher rejeitada que ele escolheu para deixar um legado eterno. Hoje você vai descobrir como as lágrimas de Lia se transformaram em louvor, como sua rejeição foi transformada em propósito, e por que sua vida fala tão profundamente às nossas feridas mais escondidas. A história de Lia é uma das mais emocionantes e reais de toda a Bíblia. Ela não viveu contos de fadas, mas sim uma vida marcada por comparações, rejeições e uma busca desesperada por amor e aceitação. Filha de Labão e irmã de Raquel, Lia foi dada em casamento a Jacó de maneira enganosa. Desde o início, ela sabia que não era a preferida. Jacó amava sua irmã Raquel e nunca escondeu isso. A Bíblia diz que Lia tinha olhos sem brilho, enquanto Raquel era formosa de porte e de semblante. E essa simples comparação atravessa a alma de muitas mulheres ainda hoje. Quem nunca se sentiu menor, menos atraente, menos digna? Lia representa cada um de nós nos momentos em que não nos sentimos bons o suficiente, desejados o bastante, amados como gostaríamos. Mas o que o mundo despreza, Deus escolhe. E na trajetória de Lia, encontramos não apenas dor, mas também revelações profundas sobre o cuidado divino. Ela foi a mãe de 6 das 12 tribos de Israel, incluindo Judá, da qual viria Davi. E, muito tempo depois, o próprio Jesus. Essa não é apenas uma história sobre rejeição. É uma história sobre como Deus nos vê quando ninguém mais nos enxerga, sobre como Ele transforma lágrimas em testemunhos, e sobre como os esquecidos pelo mundo são, muitas vezes, os preferidos do céu. Prepare-se para mergulhar na emocionante jornada de Lia, a mulher rejeitada por um homem, mas amada por Deus. A história de Lia começa em meio a um dos ambientes familiares mais complicados e cheios de rivalidade registrados nas Escrituras. Ela era filha de Labão, um homem conhecido por sua astúcia e por não medir esforços para alcançar seus interesses, mesmo que isso envolvesse manipular suas próprias filhas. Lia era a mais velha e sua irmã Raquel, a mais nova. Desde cedo, Raquel era considerada a mais bonita, a mais desejada, a que atraía olhares. Lia, por outro lado, era aquela que tinha olhos sem brilho, como diz o texto em Gênesis 29:17, uma expressão que, na linguagem da época, sugeria falta de atratividade. Enquanto Raquel era admirada por sua beleza exterior, Lia crescia em silêncio. Podemos imaginar o quanto ela se comparava, o quanto se sentia inferior, talvez ouvindo elogios constantes à irmã e pouco ou nada direcionado a si. O ambiente que deveria ser de apoio e afeto familiar tornou-se para Lia um espelho diário de tudo o que ela acreditava não ser. E o pior, as atitudes do pai dela só reforçavam esse sentimento. Labão enxergava Raquel como um trunfo e Lia como um obstáculo. Quando Jacó apareceu na casa de Labão fugindo de seu irmão Esaú, ele se apaixonou perdidamente por Raquel. E não foi um amor passageiro. Jacó trabalhou 7 anos por ela, e o texto bíblico afirma que esses anos lhe pareceram poucos dias pelo muito que a amava. Gênesis 29:20. Lia provavelmente observava tudo de longe, em silêncio, com o coração apertado. E então vem o momento que mudaria completamente a vida de Lia, mas não da forma que ela sonhava. No dia do casamento entre Jacó e Raquel, Labão arma um plano. Ele troca as filhas, entrega Lia no lugar de Raquel, aproveitando-se do véu da noiva e da escuridão da noite para enganar Jacó. Quando Jacó percebe no dia seguinte, é tarde demais. A cerimônia já tinha acontecido, ele se sente traído, enganado, e sua fúria recai sobre Lia,
como se ela fosse culpada pela armadilha de seu pai. Imagine o coração de uma mulher que entra em seu casamento sabendo que o homem não a ama, e que no dia seguinte ele vai acordar e se revoltar por estar ao lado dela. Lia não teve sequer a chance de ser escolhida. Ela foi colocada, empurrada para um lugar onde o amor não a esperava. Mesmo depois disso, Jacó aceita trabalhar mais 7 anos por Raquel, e então se casa também com ela. A partir daí, Lia passa a dividir o marido com a própria irmã, que além de ser a preferida, era amada. O lar de Lia se torna palco de rivalidades, ciúmes e um tipo de competição cruel por afeto e reconhecimento. Jacó dormia com Lia, sim, mas o coração dele estava com Raquel. Esse contexto familiar de rejeição e comparação constante corroía Lia. Cada dia, cada olhar de Jacó para Raquel era uma lembrança de que ela não era a escolhida. Mas mesmo nesse cenário de dor, Deus estava atento, e é justamente nesse ponto que a reviravolta começa. Quando o mundo não a via, Deus via. Quando Jacó a desprezava, Deus a abraçava. Em Gênesis 29:31, lemos: Viu o Senhor que Lia era desprezada, e deu-lhe filhos. Enquanto Raquel permanecia estéril, Deus abençoava Lia com filhos. Esse não foi apenas um ato de fertilidade física, mas uma prova clara de que Deus estava olhando para a mulher esquecida, enxergando sua dor e reescrevendo sua história com honra. Ela teve um filho após o outro: Rúben, Simeão, Levi e então Judá. Cada nome carregava um grito da alma de Lia. Rúben, porque o Senhor viu a minha aflição. Simeão, porque o Senhor ouviu que sou desprezada. Levi, porque agora meu marido se apegará a mim. Lia desejava tanto ser amada por Jacó que seus filhos se tornaram súplicas por reconhecimento. Mas foi no nascimento de Judá que algo mudou. Ela disse: Desta vez louvarei ao Senhor. Gênesis 29:35. Lia parou de olhar para Jacó e começou a olhar para Deus. Ela entendeu que o amor que realmente a sustentava não vinha do marido que a ignorava, mas do Deus que a via, a ouvia e a amava profundamente. Foi por meio de Judá que viria o rei Davi, e depois, Jesus Cristo. O Messias veio da mulher que foi desprezada. Lia, a esquecida pelos homens, foi escolhida por Deus para carregar a linhagem do Salvador do mundo. A vida de Lia se desenrolava entre o desejo de ser amada e a realidade de ser rejeitada. E se não bastasse conviver com um marido que não a preferia, ela também vivia ao lado de sua rival mais direta, sua própria irmã. A relação entre Lia e Raquel era marcada por ciúmes, comparação e ressentimentos profundos. Ambas estavam presas a um ciclo emocional destrutivo, lutando por atenção, validação e propósito em meio a um casamento poligâmico e tóxico. Raquel era estéril, e essa realidade a consumia. Na cultura da época, a fertilidade era sinal de bênção, honra e continuidade do nome da família. Não conseguir gerar filhos era visto como vergonha, quase como maldição. Por isso, embora fosse a amada de Jacó, Raquel sentia-se inferior à irmã nesse aspecto, e esse sentimento a levou a atitudes desesperadas. Em Gênesis 31, Raquel confronta Jacó dizendo: Dá-me filhos, senão morrerei. Jacó, irritado, responde: Acaso estou eu no lugar de Deus que te impediu de ter filhos? O clima familiar era pesado. Lia, por sua vez, usava sua fertilidade como esperança de atrair o amor de Jacó. Cada novo filho era uma tentativa de preencher o vazio de sua alma. Mas Jacó continuava emocionalmente ausente. Enquanto isso, Raquel, determinada a competir com Lia, entrega sua serva Bila a Jacó para que ele tivesse filhos por meio dela. Bila dá à luz a 2 meninos. Lia, ao ver isso, faz o mesmo. Entrega sua própria serva Zilpa a Jacó e ela também tem 2 filhos. A disputa entre as irmãs se intensifica. Não é mais só uma questão de amor. Agora é uma guerra por números, por prestígio, por reconhecimento. Essa dinâmica familiar é extremamente dolorosa. Mostra como a dor emocional, quando não curada,
leva a rivalidades destrutivas, mesmo entre pessoas próximas. Lia e Raquel não eram inimigas por natureza, mas as circunstâncias, o favoritismo, a cultura patriarcal e a ausência de afeto criaram esse ambiente hostil. O que ambas desejavam, no fundo, era o mesmo: ser vistas, ouvidas e amadas. Apesar de suas lutas, Lia passa por uma transformação silenciosa, mas profunda. No começo, seus filhos têm nomes que refletem sua carência emocional. Ela espera que, ao dar filhos a Jacó, ele finalmente a ame. Mas quando nasce Judá, algo muda em seu coração. Ela diz: "Desta vez louvarei ao Senhor." Gênesis 29:35. É como se Lia tivesse parado de buscar amor no lugar errado e começado a reconhecer o amor que já a cercava. Esse momento marca o início de uma virada espiritual. Lia entende que sua identidade não está no que os outros pensam dela, nem no quanto Jacó a ama, nem na comparação com Raquel. Sua identidade está em Deus. Ele é quem a vê, quem a valoriza, quem a abençoa. Essa consciência liberta Lia do ciclo de frustração e a conduz a um lugar de adoração genuína. É poderoso ver como Deus cuida das feridas mais íntimas. Ele não ignorou a rejeição de Lia. Pelo contrário, ele transformou sua dor em propósito. A mulher esquecida pelos homens se torna matriarca de 6 tribos de Israel. Seus filhos são parte do povo escolhido. E mais ainda, por meio de Judá, Lia se torna ancestral do Messias. Esse processo de cura emocional e revelação espiritual não acontece de um dia para o outro. Lia ainda viveria altos e baixos, como qualquer ser humano. Mas a chave foi entender que sua dor não era o fim da história. Quando ela parou de colocar suas expectativas em Jacó e voltou seu coração totalmente para Deus, ela foi fortalecida. Há algo muito profundo nisso. Muitas vezes, queremos que pessoas nos preencham, que reconheçam nosso valor, que nos curem. Mas isso só Deus pode fazer. Quando colocamos a expectativa em alguém que não pode nos dar o que só Deus pode oferecer, inevitavelmente nos frustramos. Lia aprendeu essa lição da forma mais dolorosa, mas também da mais redentora. Raquel, por sua vez, continuou carregando uma carga emocional pesada. Mesmo depois de finalmente conceber José, o filho tão esperado, ela ainda não experimentava a plenitude que buscava. O nome José significa que o Senhor me acrescente outro, o que mostra que, mesmo tendo um filho, Raquel ainda sentia que faltava algo. Sua história é marcada por uma busca constante, enquanto Lia, apesar de rejeitada, encontrou paz na presença de Deus. Essa parte da história de Lia é profundamente tocante. Mostra como a cura interior acontece quando tiramos os olhos de quem nos rejeitou e os colocamos em quem sempre nos amou. A transformação de Lia não foi fruto de uma mudança externa, mas de uma revelação interna. Deus não mudou Jacó. Deus mudou Lia. E isso foi suficiente para mudar a história. Ao olhar para a vida de Lia, é impossível não perceber que sua história vai muito além da rejeição e das disputas familiares. Lia foi escolhida por Deus para cumprir um papel fundamental na formação do povo de Israel e na história da salvação. Seu legado é profundo e transformador. Lia é a mãe de 6 dos 12 filhos que se tornaram os patriarcas das tribos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Esses filhos representam as raízes de um povo que carregaria a promessa de Deus para a humanidade. Cada nome, cada nascimento, cada história dentro dessas tribos carrega em si as marcas da graça, da misericórdia e do propósito divino. O filho mais famoso de Lia é Judá, cujo nome significa louvor. Judá não apenas ganhou destaque entre seus irmãos, mas também se tornou a tribo da qual viria o rei Davi, o maior rei de Israel, e por fim, Jesus Cristo, o Messias prometido. Essa conexão revela algo extraordinário. O Messias do mundo nasceu de uma mulher que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida e amada por Deus. É um paradoxo lindo da graça divina. Onde o mundo vê rejeição,
Deus vê eleição. Onde o homem vê desprezo, Deus vê honra. Onde há dor, Deus planta propósito. Lia, que foi desprezada por Jacó, tornou-se a porta pela qual a bênção de Deus chegou até nós. Além do papel histórico, a vida de Lia traz lições espirituais poderosas para nós hoje. Ela nos ensina que o valor verdadeiro não está na aprovação humana, mas no reconhecimento divino. Quando somos desprezados ou invisíveis aos olhos do mundo, Deus ainda nos vê com amor e propósito. Ele pode transformar nossas maiores feridas em testemunhos de vitória e bênçãos. Lia também nos mostra que a fertilidade espiritual pode florescer mesmo nos ambientes mais áridos. Enquanto Raquel lutava com a esterilidade física, Lia foi abençoada com muitos filhos, e essa fertilidade material simboliza uma fecundidade espiritual, um coração aberto para receber as bênçãos de Deus, mesmo em meio à dor. Ao longo da Bíblia, encontramos outros personagens que viveram histórias semelhantes de rejeição, mas que foram usados poderosamente por Deus, como José, o filho de Raquel, que foi vendido como escravo, mas tornou-se governador do Egito, salvando sua família da fome. Essas narrativas nos lembram que, mesmo nas adversidades, Deus age para cumprir seu plano perfeito. Voltando a Lia, sua história é uma das mais humanas da Bíblia, cheia de sentimentos, falhas, dores e, acima de tudo, esperança. Ela não foi uma mulher perfeita, mas foi uma mulher real, que enfrentou rejeição, rivalidades e inseguranças, e mesmo assim confiou em Deus. Por isso, ao estudarmos a história de Lia, somos convidados a refletir. Como estamos lidando com as rejeições que enfrentamos? Estamos buscando a aprovação humana ou o amor de Deus? Temos coragem para confiar que Deus vê nosso valor mesmo quando o mundo não vê? Lia nos inspira a encontrar nossa identidade em Deus, que não falha nem rejeita. Ela nos encoraja a viver nossa história com fé, sabendo que mesmo quando nos sentimos desprezados, Deus está preparando algo grandioso. Assim, a história de Lia não termina com a dor do desprezo, mas se estende até o coração da promessa messiânica, mostrando que Deus sempre escolhe, valoriza e usa aqueles que o amam, mesmo quando o mundo os ignora. A história de Lia é um convite para todos nós. Ela nos mostra que a rejeição humana não define nosso valor, e que, mesmo nas adversidades, Deus está conosco, escolhendo-nos e usando nossas histórias para cumprir seus propósitos. Ao olhar para Lia, percebemos que, apesar das dores e das disputas, ela encontrou em Deus seu verdadeiro valor e sua identidade. Ela nos ensina que podemos transformar nossas feridas em forças, nossas lágrimas em testemunhos e nosso passado em uma ponte para o futuro. Você que me assiste, talvez já tenha se sentido desprezado, invisível ou rejeitado. Saiba que Deus olha para você com amor e vê o seu valor. Ele quer que você descubra sua verdadeira identidade nele, e não no olhar ou na aprovação das pessoas. Assim como Lia, você pode encontrar força para seguir adiante, mesmo quando parece que o mundo te ignora. Deus está escrevendo uma história de vitória na sua vida, mesmo que hoje você não consiga enxergar. Por isso, te convido a refletir. Você tem colocado sua identidade na opinião das pessoas ou no amor de Deus? Está pronto para entregar suas dores e inseguranças nas mãos do Senhor? Quer viver a vida com a certeza de que Deus te escolheu e te ama profundamente? Se a sua resposta for sim, comece agora mesmo a buscar a presença de Deus com todo o seu coração. Leia a Bíblia, ore, confie e permita que Ele transforme sua história. Lembre-se, você é escolhido, amado e importante para Deus. Não importa o que os outros dizem ou pensam, o que importa é o que Deus vê em você. Obrigado por assistir ao canal Bíblia e Fé. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva para receber mais conteúdos que edificarão sua fé e sua vida. Que Deus abençoe sua jornada e que você possa viver com a certeza do amor infinito do Pai. Até o próximo vídeo.